Vamos abrir nossas Bíblias. 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 18. 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 18. João, capítulo 3, versículos de 11 a 18. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Meu irmão, mantenha sua Bíblia aberta para que você acompanhe o que a palavra de Deus está falando com você nesta noite, lembrando que é a palavra de Deus. Não é nada aqui colocado por nós. E você tem que entender que se é a palavra de Deus, você tem que confrontar a sua vida e os seus pensamentos com esta palavra. Se o seu pensamento e a sua vida não se enquadra dentro da palavra, há um problema entre você e Deus. Então nós precisamos de estar pensando nisso. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior que João cita as duas provas que ele vem tratando nessa parte da carta. Ele tem a terceira prova, que é a prova doutrinária, que ele vai tratar um pouco mais na frente de novo. E ele encerra o texto anterior falando sobre justiça e amor. Ele diz que aquele que procede de Deus, nele apresenta-se, ele pratica a justiça e ele ama a seu irmão. Justiça está referindo-se à prática da palavra de Deus. Quando ele vai dizer no texto anterior que aquele que não pratica, aquele que não vive na palavra, ele peca, porque o pecado é a transgressão da palavra, e nós falamos aqui que pecado, a essência do pecado é a ilegalidade, ou você está fora da lei, você é ilegal. Essa é a essência do pecado. Agora João, ele volta a discutir a questão da prova social. Note o seguinte, João fala da prova moral, o seu relacionamento com Deus e a sua palavra, e João fala da prova social, o seu relacionamento com o seu próximo. Isso lembra muito os 10 mandamentos, né? A primeira tábua da lei é o seu relacionamento para com Deus, e a segunda tábua da lei é o seu relacionamento para com o seu próximo. Então João está tratando desse relacionamento, dessa questão da prova social, e ele diz que a prova social é o amor. Ele mostra isso. Então João agora está aprofundando nesse tema, quando ele traz um exemplo do Velho Testamento que nós já vimos aqui, e para mostrar como o ódio é do maligno. Então João está ele está mostrando
que só existe duas coisas relacionadas nesse relacionamento social: ódio e amor. Um completamente contrário do outro, ou oposto ao outro. Então João vai mostrar o ódio e o amor na relação social. Ele mostra isso aqui de forma bem clara. Nesse versículo 11, se você acompanhar aí, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. João está dizendo que aos seus leitores deveriam se apegar com firmeza naquilo que eles aprenderam desde o princípio. Que princípio João está falando? João não está falando do princípio do mundo. João está falando do princípio do ministério da vida de Cristo, aonde Cristo veio demonstrar já com seus apóstolos, e a igreja aprendeu com Cristo, a igreja aprendeu com os apóstolos, que deveria amar uns aos outros. É isso que nós aprendemos. E se nós voltarmos para o Velho Testamento, nós vamos ver isso também no Velho Testamento. Como eu disse aqui, isso está embutido de forma muito clara na segunda tábua da lei, quando diz: não matarás, não adulterarás. Ou seja, quem tem amor, pratica a lei. Então João, ele já começa nesse versículo 8, que nós precisamos de aprender aqui, que ele já diz o seguinte: olha, o princípio da formação da igreja, ou a implantação do reino, vocês aprenderam uma coisa, e vocês precisam de se firmar nisso, que nós amemos uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Quando João coloca isso, ele vai fazer um exemplo, vai dar um exemplo do que é contrário ao amor. E aí ele vai citar, ele faz o seguinte: você não deve viver e não deve agir segundo Caim. Segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Ele pergunta, e ele mesmo responde: porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. João, meus irmãos, ele vai buscar em Caim, como Caim, o ódio do mundo. Então esse versículo 12 e 13, que também o 13, ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Meus irmãos, nesses dois versículos, o ódio do Caim se originou do maligno e deu em consequência o assassinato do seu irmão mais novo que ele. Abel era mais novo que Caim. Então o ódio de Caim, ele se origina no maligno. Ele diz de forma muito clara isso, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Nós vimos no texto anterior que João diz que a origem do pecado é o maligno, é o diabo. E o ódio de Caim se origina exatamente no maligno. E qual a causa que levou Caim a matar a seu irmão? O que levou Caim a matar o seu irmão? Às vezes nós falamos assim: porque Caim, eu já ouvi muito isso, porque Caim ofereceu uma oferta de legumes a Deus, e Abel levou uma oferta de sacrifício, de derramar sangue. Mas irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto é claro, porque ele diz que Caim cortou a garganta de Abel, porque a palavra assassinou aqui é degolar, a tradução. Então foi uma morte assim, tremendamente violenta, porque ele degola Abel, e o sangue de Abel se derrama sobre a terra. Nós vimos isso lá em Gênesis 4, e Deus diz a ele: o sangue abriu a terra, foi a primeira pessoa assassinada. A terra o sangue está reclamando, porque não havia ninguém sido assassinado ainda, e Abel é o primeiro que morre, e morre degolado.
porque essa expressão assassinado aqui significa degolar. Ele cortou a garganta de Abel. Qual a causa que levou Caim a matar seu irmão? O texto diz, porque as suas obras eram más. As obras de Caim eram más, e as de seu irmão justas. Repare o seguinte, Caim matou Abel, porque as obras de Abel eram justas. Nós às vezes falamos assim, Caim matou Abel por inveja. Meus irmãos, Caim não matou Abel porque tinha inveja de algo bom de Abel, no sentido de que ele tivesse inveja dos bens materiais de Abel, ele desejasse as coisas boas de Abel. Ele mata Abel, era inveja, o ódio que ele tinha, não era porque ele cobiçava as coisas boas de Abel, mas ele se ressentia contra o fato de Abel ser um justo. Ele não era justo, as suas obras eram más. Quando ele via o seu irmão, que era um homem justo, que era um homem íntegro, que servia a Deus, que fazia a vontade de Deus, ele ficou odiando o seu irmão mais novo, porque o seu irmão era justo. E esse ódio dele, porque o irmão fazia o que Deus queria, levou a matar, a degolar o seu irmão. Ele degola o seu irmão. Ele arma, ele chama o irmão para ir no campo. O irmão mais novo, com certeza, deve estar me chamando para ver o meu rebanho, ver alguma coisa. Foi com ele. Quando chega no campo, ele degola o irmão. Ele faz uma armadilha qualquer e mata o irmão de forma trágica. Mas o que nós devemos ver, que foi a inveja, a mesma inveja que levou os sacerdotes judeus a condenarem a Jesus e a matarem Jesus, a inveja que eles tinham de Jesus, era por causa da vida justa que Jesus tinha e eles não tinham. A vida justa de Jesus condenava aqueles religiosos daquela época, porque eles não eram justos. E aí, meus irmãos, é interessante que o texto, ele vai dizer mais na frente que o mundo também nos odeia. Então o que nós vemos é que Caim é um protótipo do mundo. Caim, ele é o que João está dizendo, é exatamente isso, que Caim, ele é um protótipo do mundo. O mundo é a posteridade de Caim. O mundo em si, esse mundo, esse sistema mundial, e quando nós estamos falando de mundo, nós não estamos falando da Terra, do globo terrestre, mas esse sistema mundial, tudo isso é uma posteridade de Caim. E com o ódio, o mundo prova as suas condições espirituais. Qual é a condição espiritual do mundo? Morte. É isso que a Bíblia diz. O mundo está morto. Quem está no mundo está morto nos seus delitos e pecados. Então Caim, ele é um protótipo para todos aqueles que seguem no mundo. Caim, ele mostra que o mundo odeia, que o mundo mata, e o mundo vive na morte. Então, é interessante que nós precisamos de ver isso, porque ele diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Note que ele tá vinculando o ódio do mundo a quê? Ao ódio que Caim teve de Abel. Ele está ligando o ódio do mundo ao ódio que Caim teve de Abel. E quando você ouve na Bíblia assim, o mundo vos odeia, Jesus dizendo, o que Jesus está dizendo? O mundo odeia a vida justa do cristão. Ele tem ódio.
Quando o cristão não faz o que o mundo faz, o mundo grita. Você quer ver um exemplo? Nós estamos chegando aí no final do ano, vá numa festa aí de final de ano qualquer, onde todas as coisas estão acontecendo assim, de forma aberta, e não participe de nada. Fique lá, sentadinho, não concordando com a música que é cantada, não participando das guloseimas, não participando das bebedices, não participando das drogas. Não demora muito, o mundo começa a falar o quê? O que essa marmota está fazendo aqui? Porque o mundo odeia aqueles que vivem de forma diferente como dele viver. E é isso que ele está dizendo, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fique maravilhado com isso, se o mundo te odeia. Não fique maravilhado, porque Caim odiou a vida justa de Abel. E aí, meus irmãos, no versículo 14... ele vai dizer que os verdadeiros cristãos que passaram da morte para a vida estão ansiosos pela comunhão da vida cristã. Ele diz, irmãos, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então o que ele está dizendo? Quando nós nascemos de novo, nós desejamos, sentimos prazer em amar os irmãos e viver com os irmãos. Caim sentiu inveja e ódio e matou. Nós amamos, nós queremos viver juntos. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os verdadeiros cristãos que passaram da morte do mundo para a vida com Deus, esses realmente desejam a comunhão, querem viver com os cristãos, não querem matar. E aí o versículo 16, ele diz, nisso conhecemos, versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna em si mesmo. O ódio, meus irmãos, é a evidência da morte espiritual. Preste bem atenção nisso. O ódio é evidência da morte espiritual, assim como o amor é evidência da vida. O ódio é evidência da morte. Caim odiou e matou. Jesus amou e deu vida. E aí nós chegamos a essa questão de que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, o sentimento de ódio no coração de qualquer pessoa, segundo a Bíblia, é o mesmo que ser taxado de assassino. Tem diferença? Não tem. Simplesmente ele diz, olha. E aí o versículo 16, ele vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. A essência do amor, meus irmãos, é o sacrifício próprio, como que manifestou em Cristo. Essa é a essência do amor. A essência do ódio é a inveja, a morte. A essência do amor é dar a vida pelo outro. E aí ele diz que o exemplo de amor de Cristo é para ser imitado. Nós devemos fazer isso, dar a nossa vida pelos irmãos. É isso que ele está dizendo. Olha, nesse relacionamento social que existe no mundo, o mundo odeia o cristão tem que amar o seu irmão. Caim não amou Abel, porque Caim era do maligno. Abel não. Abel tinha um padrão, Abel tinha um caráter divino, ele tinha a divina semente nele. E aí o versículo 17, 18, ora, aquele que possuir bens
recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele faz uma pergunta: como que vocês podem dizer que vocês amam os irmãos e ver irmãos que estão próximos de vocês necessitando de ajuda material e vocês não têm coragem de ajudar? Como é que pode? Isso não se justifica, é isso que ele está dizendo. Aí ele fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que João está dizendo? Não adianta você falar que é cristão, não adianta você falar que ama e não ajudar o seu próximo, porque o protótipo do cristão é Jesus, que deu a vida. O protótipo do mundo é Caim. O amor caracteriza a igreja e o protótipo da igreja é Cristo. Ele é que mostra o que é viver. Ou seja, Jesus, ele teve compaixão. Você ouve muito isso, principalmente nos milagres. Uma coisa interessante, quando a multidão que entrava em Naim, que seguia Jesus, todo mundo alegre, feliz, satisfeito, e uma multidão saía de Naim, eu costumo dizer a multidão dos mortos encontrando com a multidão dos vivos, e trazia um defunto. E o texto diz lá: Jesus teve compaixão da viúva e entregou de volta vivo o filho dela. A multidão de vivos tem que dar vida à multidão de mortos. Nós precisamos de fazer isso, meus irmãos, e para isso nós devemos amar o outro. O amor é a disposição para entregar aquilo que tem valor para a sua própria vida, em ajuda para enriquecer a vida de outrem. Nós temos a tendência de dar para o outro aquilo que para nós já não tem utilidade. Chega no guarda-roupa, abre o guarda-roupa. Não, essa peça aqui tem 1 ano que eu não uso, então eu vou dar. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui eu uso todo dia. Esse eu não vou dar. Irmãos, amor é dar aquilo que você valoriza para enriquecer o outro. Amor é você dar aquilo que você tem de valor para enriquecer o outro. E aí nós sabemos que isso não é somente material, não é somente dinheiro, é muita coisa, é o seu tempo que muitas vezes você valoriza, mas você tem que ir ajudar alguém que está passando por uma situação complicada. Pessoas que muitas vezes estão aí sofrendo com ansiedade, com muita coisa que basta você ir lá ouvir, doar um pouco do seu tempo. Então, amor é se dar. E ele diz que aquele que diz que ama, não pode amar somente de língua, mas tem que amar de fato e de verdade. O que esse texto nos ensina, meus irmãos de Deus? Que esse texto nos ensina que o perfeito caráter de Deus se revelou em Cristo. Cristo é o modelo de vida para nós. O Cristo, o Deus encarnado, o amor vivo, aquele que verdadeiramente demonstrou esse amor durante a sua vida e ministério. Aquele que amou verdadeiramente e que deu o que ele tinha de mais valoroso. O quê? A própria vida. O que nós temos de mais valoroso para nós? A vida. É comum você ver assim uma pessoa que está sendo assaltada, dizer para o assaltante: leva tudo, leva o carro, leva a minha carteira, leva isso, leva aquilo. É muito comum isso. Nós somos até muitas vezes orientados pelo sistema de segurança a não reagir, a dar. Conheço gente que carrega dentro do carro uma certa quantia de dinheiro para quando for assaltado ele ter alguma coisa para dar. Por quê? Porque ele quer proteger a sua vida. É melhor levar o carro, nós usamos muito essa expressão, né? Ah, graças a Deus foi muito bom, porque levou o carro, levou meu dinheiro, levou meus documentos, levou tudo. Mas eu saí ileso.
Ou seja, o que é de mais valor na nossa vida, para nós? É a nossa vida. E aquilo que Cristo tinha de maior valor, Ele deu. Por isso, a Bíblia diz que Ele nos comprou com alto preço, preço de sangue, para cada um de nós que Ele adotou como filhos e filhas, para a glória do nome dEle. Então, nós precisamos de entender que esse texto mostra esse caráter de Deus. Ele mostra esse caráter de Deus quando Abel tinha uma vida justa diante de Deus e era aprovado por Deus por essa vida justa que ele tinha. Abel era sem pecado? Não, nós sabemos que não. Abel era um pecador, filho de Adão e Eva. Abel herdou a natureza pecaminosa de seus pais, mas ele procurava ser justo e íntegro diante de Deus. Morreu. Agora nós precisamos de aprender também que esse texto nos ensina muito sobre o homem. O homem sem Cristo, meus irmãos, pertence ao mundo. O mundo que Caim é o protótipo. O homem que não tem Cristo, que não se submete a Cristo, que Cristo não é dono da sua vida, que ainda não teve uma experiência de reconciliação com Deus através de Cristo, ele pertence ao mundo de Caim. Ele pertence ao mundo de Caim. E muitas das vezes ele odeia o outro mundo, porque o outro mundo não é igual ao mundo que ele vive. E isso é ofensivo a ele, porque ele se sente rejeitado por Deus. É assim que as pessoas se sentem quando elas estão no mundo. Elas sabem que elas não podem se aproximar de Deus. Você ouve muito por aí, às vezes alguém está com problema, fulano, ora por mim. Eu agora tenho feito a seguinte pergunta: por que você não ora? Por que você quer que eu ore? Por que você não ora? Porque Deus não ouve a minha oração. Mas por que Deus não ouve a sua oração? Qual o problema que você tem? O seu telefone é ruim? O meu é melhor? Não é uma questão de telefone, é uma questão de vida com Deus. É uma questão de pertencer a um povo de Deus, porque Deus ouve os seus. E nós precisamos de entender isso, porque o homem sem Cristo, ele pertence ao mundo de Caim, aonde Caim foi o protótipo. O homem com Cristo, aquele que se voltou para Cristo, ele pertence à igreja, onde Cristo é o protótipo. Então Caim é o protótipo do mundo, Cristo é o protótipo da igreja. Ele viveu, ele andou, ele morreu, mas fez isso para cumprir a vontade do Pai. Esse é o homem com Cristo. Nós precisamos de aplicar algumas coisas desse texto na nossa vida. Eu citei aqui a palavra protótipo diversas vezes. Meus irmãos, essa palavra nada mais é do que modelo, padrão, algo a ser copiado, algo para ser imitado. O que eu disse? Caim é o modelo, o padrão que o mundo imita. Se Caim odiou o seu irmão, por causa da sua vida justa, o mundo vai te odiar, se você tiver como Cristo o modelo da sua vida. Se Cristo for o modelo da sua vida, se Cristo é o modelo de obediência ao Pai, se Cristo é o modelo de amor e você tenta viver para Cristo nesse mundo, saiba de uma coisa: os seguidores de Caim te odiarão. Esses te odiarão. Então nós precisamos de entender que mais uma vez João nos deixa numa dupla situação. João mostra o ódio e aquilo que é contrário ao ódio, o amor. Estas são as relações sociais do mundo, meus irmãos. É isso que João está dizendo. O mundo odeia. O mundo odeia. O mundo não demonstra amor. Você pode dizer assim: mas eu conheço uma pessoa
que ela tem lá a família e ela ama muito o marido, não sei o quê. Você pode arrumar essas desculpas aí, mas na verdade são sentimentos emocionais que essas pessoas têm, que a sociedade tem, de apego emotivo, porque o amor nada mais é do que fruto do Espírito. E quem não tem o fruto do Espírito, quem é seguidor do modelo de Caim, não tem como ter amor. Não existe amor na vida daqueles que estão fora de Cristo. Não existe isso. Porque a Dona Maria ama muito o seu filho. O senhor Joaquim ama demais a Dona Maria. Até a hora que a Dona Maria fizer alguma coisa que o senhor Joaquim não gosta, ele dá um couro nela. Ou o senhor Joaquim faz alguma coisa que não gosta, a Dona Maria reage de forma violenta. Por quê? Porque não existe amor fora de Deus. Porque Deus é amor. Alguns acham que amor é dom. Amor não é dom, meus irmãos. Amor é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, tem a divina semente no seu coração, pertence à família de Deus, e esses amam. E por incrível que pareça, amam até mesmo os seus inimigos. Amam até mesmo os inimigos. Caim matou por ódio o seu irmão. É isso que o mundo mostra, meus irmãos. É isso. Por isso João busca lá em Gênesis esse exemplo. E que nós precisamos de entender é que na volta de Cristo, essas relações não conviverão mais nesse mesmo ambiente. Porque hoje essas relações convivem no mesmo ambiente. O mundo odiando, o cristão amando, e a coisa vai caminhando. Mas no dia que Jesus voltar, essas relações de ódio e amor não conviverão mais no mesmo ambiente. Aqueles que têm como Caim como modelo, serão enviados para onde Caim foi. Inferno. E aqueles que amam serão enviados, estarão com aquele que Cristo foi o modelo. Estarão com o Senhor Jesus. Aí nós não precisaremos mais de amar o mundo, porque não existirá mais isso. E aí, na volta de Cristo, nós vamos ter essa separação. Caim é o modelo do homem do mundo, odiou a justiça de seu irmão e por inveja dele ser um justo, ele assassinou. Jesus é o nosso modelo de homem no reino de Deus. Por amor, foi assassinado pelo mundo que o odiou. Repare bem isso. Jesus foi assassinado pelo mundo que o odiou. Esse mundo que odiou a Cristo, o crucificou. O mundo odeia a justiça cristã na vida do cristão. Saiba isso, aprenda isso, não se iluda. Você trabalha numa empresa onde tem pessoas do mundo, nós estávamos conversando isso ontem. Se você trabalha num lugar onde as pessoas são do mundo, saiba de uma coisa: quanto mais cristão você for, mais odiado você será. Não adianta você chegar em casa e ficar assim: ó Deus, me ajuda, tira, sai Satanás. Não sai não, meus irmãos, bobagem, você perder tempo. Sai Satanás, que sai nada. Eles são filhos do diabo, eles odeiam, é a natureza deles. É a mesma coisa que você falar com um porco assim: não vá para a lama, porquinho, eu acabei de te lavar. Isso é bobagem, meus irmãos. Então, se lavar um porco, ele volta para a lama. Tem jeito, é a natureza do porco. E você esperar de alguém que tem a natureza de Caim, que te abrace, te beije, te receba bem. Aí você está lá trabalhando, aquelas pragas, desculpa a expressão, não é assim que você fala? Desculpa a expressão, aquelas coisas horríveis, vem te perturbar e te perturba. Saiba que é assim mesmo. Aí você faz o quê?
Faz aquilo que diz a última das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem, mentindo disserem todo mal contra vós. Faça um churrasco, compre uma boa picanha, me chame e fala assim: vamos festejar, pastor. Por quê? Porque lá no meu serviço vocês estão quase me matando de raiva. Vamos festejar. Porque está se cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Ou seja, eu sou um justo. Jesus é o modelo do homem do reino de Deus. Por amor foi assassinado pelo mundo que o odiou. O mundo odeia a justiça cristã na vida do cristão. O mundo odeia. O cristão ama aquele que o odeia e ama também os seus irmãos. Quanto mais isso for vivido, maior é o ódio do mundo por você. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo o seguinte: quem é o protótipo ou o modelo da sua vida? Falei de dois, Caim e Jesus. Quem é o modelo da sua vida? Se você disser que é Jesus, mas anda nos padrões de Caim, quero dizer uma coisa para você: não minta para você mesmo. Não prega mentira para você. Bobagem. Deus sabe. Não adianta você mentir para você. E não precisa nem pregar mentira para mim, porque eu não tenho nada a ver com isso. É a sua vida. Agora, se o seu modelo é Cristo, não importa o que os outros pensam de você. Não importa o que vão falar, o que vão fazer com você. Viva conforme o protótipo da sua vida. Viva conforme aquele que foi modelo para você, que é um padrão de vida para você. Viva isso. E aguarde o momento que ele voltar para separar esses dois grupos, e assim estaremos eternamente com ele, e lá ninguém mais nos odiará, porque aqueles que nos odeiam não estarão lá. Mas, se você ainda não tem esse Jesus como padrão na sua vida, ainda há tempo de você se assentar e resolver com ele para a glória do nome dele. Que o Senhor nos abençoe, para que nós vivamos neste mundo como Jesus viveu, e que sejamos odiados mesmo ao último, porque é isso que os herdeiros de Caim têm que fazer, mas um dia tudo isso irá acabar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Palavra simples e prática que nos mostra, ó Deus, que o mundo odeia o teu povo, odeia o Senhor, odeia o teu reino, porque é reino de justiça, é povo lavado e remido no sangue do Cordeiro e que vive para a tua honra e tua glória. Agora, ó Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, nos dê a visão certa com relação à nossa vida neste mundo, para que não venhamos, ó Pai, a desfalecer diante do ódio, mas que venhamos a nos animar uns com os outros para amarmos cada vez mais ao Senhor, ao nosso irmão e até mesmo aquele que nos odeia, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso, ó Pai, trabalha na nossa vida, leva-nos para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu e nos chamou desde a fundação do mundo, a comunhão e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós
e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar.